Questão 1 do nosso cenário a respeito de componentes simétricas, né? Julgue os itens a seguir quanto à representação de sistemas elétricos de potência para estudos em regime permanente, utilizando informações a partir de diagramas unifilares, dados nominais e modelagem dos circuitos equivalentes de equipamentos. Ele não deu esses diagramas, não deu esses dados, mas ele parte do pressuposto que você, tendo acesso a eles, como você faria análise a respeito da modelagem desses dispositivos nos sistemas elétricos de potência. Item 87. Em sistemas trifásicos equilibrados, os cálculos são realizados a partir de uma única fase, obtida do circuito em estrela equivalente, no qual cada equipamento, gerador, transformador, linha de transmissão, etc., é modelado pelo seu circuito equivalente por fase. E eu estou com dificuldade aqui em explicar isso aqui, porque no final das contas isso é tão óbvio, eu falei isso tantas vezes, em tantas aulas diferentes, que eu me recuso a ter de falar qualquer coisa adicional. Eu vou marcar o certo aqui, e me perdoe quem não acha isso aqui certo de maneira tão óbvia, porque eu falei tantas vezes que até já cansei. Inclusive, quase certeza, falei também na aula de componentes simétricas, falei novamente sobre isso, da necessidade da gente botar no Y equivalente, porque tudo está no Y equivalente, a gente pega uma fase, tipicamente a fase A. No circuito de impedâncias obtido a partir do diagrama unifilar, joia, diagrama de impedância, o que a gente fez aqui foi o diagrama de impedância, aqui ó. Aqui tem um diagrama de impedância. Ah, só tem reatância. Sim, meu filho, diagrama de reatância porque a gente eliminou a parte reativa, mas no final das contas tem impedância aqui também, tem impedância aqui. Ó. É diagrama de impedância que a gente acabou de fazer ali. Acabou não, na aula anterior nós fizemos, né? Eu até acabei de fazer. Talvez para você também tenha visto em sequência, então acabamos. No diagrama de impedâncias, obtido a partir do diagrama unifilar, o diagrama unifilar também está aqui em cima, o diagrama unifilar está aqui, ó. Opa, o diagrama unifilar está aqui, e aqui o diagrama com impedâncias. No fim das contas virou um diagrama de reatâncias, não porque tem impedância mesmo, porque também existe o diagrama só de reatâncias, mas ali dá para chamar de diagrama de impedância assim porque tem a impedância. Na representação, no diagrama de impedâncias, obtido a partir do diagrama unifilar, preponderam modelos de equipamentos para os quais elementos resistivos de circuito elétrico são mais significativos que os reativos. Bom, sem querer, eu dei a resposta aqui, que eu até falei que o diagrama é diagrama de reatância, e também, já inúmeras vezes, já falei que equipamento de grande potência tipicamente tem elementos reativos muito maiores do que os resistivos. Os resistivos não podem ser desprezados nunca quando a gente trata de eficiência energética, mas a respeito de cálculo de curto-circuito, estabilidade, a gente já está fazendo isso em abundância. Ou seja, a gente está desprezando os elementos resistivos. Então, ele disse o contrário, prepondera os elementos resistivos. Erradíssimo. Erradíssimo. Se é errado, porque eu botei certo? Olha só, erradíssimo. Nada tão errado quanto isso aqui. Eu ia tirar nota baixa nessa prova sabendo. Olha só que vergonha eu ia passar. Elementos resistivos não preponderam sob nenhuma hipótese. Na representação de transformadores de potência em geral, para estudo de análise de faltas, o dado mais representativo em termos de reatância é aquele utilizado para modelar o ramo magnetizante de transformador. De novo, essas coisas nos perturbando, coisa que a gente tem que olhar e já saber. Poxa, com estudo de regulação de tensão e de curto-circuito e outros mais, estabilidade, a gente só considera o ramo série, a impedância série equivalente, a impedância equivalente série, a impedância de curto-circuito, o termo magnetizante, que é o termo relacionado com o campo magnético, a gente despreza. Então, no final das contas, é mentira isso aqui. O dado mais não é erradíssimo, não é o magnetizante de jeito nenhum, é o série. Não é se ele falasse magnetizante, se ele falasse shunt, em derivação, estava errado do mesmo jeito. Na representação de linha de transmissão, o modelo mais adequado depende do comprimento da linha, podendo ser utilizado no circuito característico para a linha curta, média ou longa. Pronto, olha só. Sendo que o circuito equivalente característico para a linha longa é a complicação, porque linha longa, as leis de circuitos não são mais válidas. Então, quando o cidadão usa uma representação para a linha longa, ele tem que fazer associações por parte de como se fossem pequenas linhas médias ou curtas, médias na verdade. Então o modelo é muito mais complicado e envolve também o uso de teoria eletromagnética para poder modelar. Mas sim, isso aqui é verdadeiro. A única coisa aqui que eu farei de alguma forma na aula foi não ter falado do fato de que no final das contas a impedância série da linha
ela depende do comprimento da linha. Ainda que eu tenha deixado isso subentendido, mas não foi suficiente, eu sei disso, dizendo que para garantir que a gente tivesse a linha de transmissão com os valores de impedância série iguais nas três, em especial a parte da reatância, a gente ia fazendo transposição com o passado da linha. Mas isso eu deixo implícito que o comprimento da linha talvez faça alguma diferença, mas bem implícito mesmo. Menti agora, não deixei nem implícito isso aí. Mas no fim das contas, o comprimento da linha faz toda a diferença. E por que motivo você conseguiria fazer isso, fazer esse esclarecimento também? Porque no final das contas, a própria resistência da linha dependeria disso, né? A própria resistência da linha dependeria disso, do comprimento dela. Mas a reatância também, a reatância geralmente é dada por quilômetro da linha. Então, quando você tem três condutores a uma certa distância, numa certa topologia, ou seja, um do lado do outro, ou um a 90, distância equivalente, um triângulo equilátero, formando um triângulo equilátero entre eles, daquela modelagem que eu falei, no caso deles estarem com distâncias equivalentes e deles estarem equidistantes, a depender da topologia de arranjo dos condutores, ele tem um valor de reatância por quilômetro. Então, sim, depende do comprimento da linha. Foi a única parte que não ficou explícita, mas eu achei isso de menos quando eu vi aqui. Não achei que foi uma grande falha, não, eu não ter falado. Então, isso aqui é certo. Isso aqui eu falei, ó, isso aqui eu falei de forma explícita, né? Linha média, linha curta. Tem um modelo, a linha média envolve já a inclusão da capacitância em paralelo, ou da susceptância, ou da admitância, shunt, tem diversos nomes que a gente fala em derivação. E a linha longa, eu fiz o comentário também que era um outro modelo, tipicamente envolvendo equações eletromagnéticas. Então isso aqui está certo também.